Olá, seja bem-vindo ao J Cristo Notícia, a notícia da Palavra de Deus no Evangelho e Escrituras da Bíblia no Brasil e no mundo, todas as segundas e quintas-feiras a partir das 18 horas. Vocês estão todos convidados a leituras narradas em textos, salmos e estudos bíblicos. Vamos ouvir o que Deus tem para nós hoje. Pode parecer óbvio para algumas pessoas ser fácil entender a Bíblia, mas não é, porque conheço cristãos que não sabem. Mesmo eles sendo cristãos há anos, eles são distantes. Eles acham que é opcional porque já sabem muito e leem muitos outros livros bíblicos. Não acho que seja um bom hábito. Acho até perigoso. Então eu busquei 10 razões para acreditar que devemos saber e buscarmos mais. Baseado nisso temos Leia a Bíblia, Entenda a Bíblia 10 razões. Memorizar a Bíblia é essencial para a vida cristã. Resista ao sentimento de autossuficiência e diga: não preciso ler a Bíblia todos os dias. Aqui estão meus 10 motivos. 10 motivos para ler todos os dias. 1. Salvação bíblica. Cuide de você e de seus ensinamentos. Continue a cumprir esses deveres, pois ao fazê-lo você salvará a si mesmo e a seus ouvintes. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 16. A salvação veio para o povo de Deus, a salvação está vindo, agora, para o povo de Deus. E a salvação virá inteiramente na ressurreição do povo de Deus, e está acontecendo agora por meios. Paulo disse a ele para continuar ensinando e se salvar. Deus nos salva todos os dias através da Bíblia. 2. A Bíblia nos liberta de Satanás. Você conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. João capítulo 8. Versículo 32, o contexto é que Jesus mostrou aos líderes judeus que embora eles não se considerassem escravos, vós sois do diabo por vosso pai. E desejais fazer as suas concupiscências, em João capítulo 8. Versículo 44. Inimigo, jovem cristão. Ele é 1000 vezes mais forte que você. Então João escreve para jovens crentes: jovens, eu escrevo para vocês porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês venceram os maus. Esta é a nossa única esperança de derrotar um inimigo sobrenatural. Toda vez que Jesus foi tentado pelo diabo, em Mateus capítulo 4. Versículo 1 a 11, Marcos capítulo 1. Versículo 12 a 13, em Lucas capítulo 4. Versículo 1 a 13. Ele respondeu: a espada do Espírito é a palavra de Deus, Efésios 6. Versículo 17. Ele memorizou, então não precisa carregar um livro com ele no deserto. 3. A Bíblia transmite graça e paz. Conhecendo a Deus e nosso Senhor Jesus, graça e paz vos serão multiplicadas. 2 Pedro capítulo 1 versículo 2. Ganhar conhecimento de Deus através da Bíblia não é o mesmo que graça, mas Pedro diz que é um caminho de graça. Pedro escreveu que se queremos ser transformados em pessoas pacíficas e puldaruças pela graça divina, isso acontece pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus. Esse conhecimento só pode ser encontrado em um lugar: a Bíblia. 4. A Bíblia santifica. Jesus ora: santifica-os com a verdade, a tua palavra é a verdade. Em João capítulo 17. Versículo 17. Todos nós somos projetados para lidar com a palavra de Deus de alguma forma. A santificação é o processo de tornar-se santo, isto é, torne-se mais como Cristo, mais como um Deus perfeitamente santo. Isso não é opcional. Em Hebreus capítulo 12. Versículo 14 diz: sede santos, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Não seremos perfeitos nesta vida, mas seremos santos. Deus santifica seu povo.
Jesus orou a seu Pai: santifica-os com a verdade. Sua palavra é a verdade. Não poderia ser mais claro e não poderia ser mais importante. 5. A Bíblia dá alegria. Embora em meio à grande tribulação, as palavras foram recebidas com a alegria do Espírito Santo. 1 capítulo 1. Versículo 6. Em vez disso, ele amava a lei do Senhor, meditando nela dia e noite. Em Salmo 1. Versículo 2. Isto. A vida sem alegria é insuportável. A vida cristã é uma vida cheia de sofrimento. Mas em tudo Deus mantém a alegria, e o faz por meio da Bíblia. 6. A Bíblia nos protege de erros destrutivos. Até que todos nos tornemos um na fé e no conhecimento do Filho de Deus e nos tornemos plenamente viris. Para que não sejamos mais como crianças, levadas pelos ventos de várias doutrinas. Em Efésios capítulo 4, versículo 13 a 14. Como os jovens cristãos podem parar de ser levados pelo vento e pelas visões culturais e teológicas? Responder: unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus. O que eles experimentam não é a opinião do homem, mas a palavra de Deus. Isso só pode ser encontrado em um lugar: na Bíblia. 7. A Bíblia é a esperança do céu. Quero dizer, compreender e desfrutar plenamente as verdades da Bíblia só pode ser experimentado no céu. Agora eu sei parte disto, então eu saberei porque eu sei também. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 12. O conhecimento de Deus, tudo o que uma criatura pode entender e desfrutar adequadamente, não nos é negado indefinidamente. A frustração de nossas atuais limitações de compreensão e prazer será removida. Portanto, é apropriado que agora estejamos sempre crescendo na alegria suprema da era por vir. 8. A Bíblia será resistida por alguns. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas comichão nos ouvidos. Eles empilharão professores para si mesmos de acordo com seus próprios desejos. 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 3. Em outras palavras, precisamos conhecer a Bíblia para não sermos pegos de surpresa, desequilibrados ou enganados por falsos mestres. Precisamos aceitar a Bíblia regularmente para estarmos preparados para enfrentar aqueles que se recusam a aceitá-la. 9. O manuseio correto da Bíblia é aprovado por Deus. Procura apresentar-te a Deus como pessoa aceitável, obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 15. Ser atribuído a tarefas muito importantes e, em seguida, ouvir o mestre aprovar o que ele nos pediu para fazer. Até certo ponto, todos nós somos projetados para lidar com a palavra de Deus. Esta é uma grande oportunidade para agradar ao Senhor. 10. A Bíblia dá e sustenta a vida. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 4. A vida espiritual, vida eterna, assim como a vida física, precisa de nutrição, não pelo pão, mas pela palavra de Deus. Se você pensa que tem a vida eterna como vacina contra o inferno e não precisa de comida, não sabe o que é a vida espiritual. Então, aqui estão 10 razões para os jovens cristãos se esforçarem, toda a força que Deus lhes deu, determinados a ler. Meditação. Entenda e lembre-se da Bíblia essencial e inegociável. Muito obrigado por se juntar a nós. Peço por favor a sua ajuda deixando seu like, seus comentários e dúvidas, para termos mais conteúdos relevantes como a sua sugestão, não deixando de se inscrever, clicar no sininho das notificações, para ficar antenado em novidades, compartilhando para quem você gosta ou está precisando de uma palavra de Deus.